Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, né? Afinal, assim você vai estar ajudando a mensagem espírita, que é tão consoladora e traz tanto entendimento, a chegar a um número maior de corações. Deixe o seu like, ative as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades do canal. Né? E hoje, aqui no programa Espiritismo e Vida, nós vamos falar de um tema muito interessante: leis. Quais nós devemos seguir, não é mesmo? E claro, a gente sempre pede a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos espíritos superiores, para que as nossas reflexões sejam reflexões sensatas, com bom senso, né, para que traga entendimento para cada um de nós. É, leis é uma coisa, as leis são uma coisa muito interessante, né? Quais nós devemos seguir na nossa vida? Eu não sei vocês, mas às vezes eu percebo que o meu pensamento voa muito longe, sabe? Num passado que eu não tenho lembrança agora, que eu não me recordo, mas que ele está ali. Eu sinto que ele está ali, né? Eu sinto a sua força nas fibras do meu ser. E por esses dias, eu fui tocada ali por uma nostalgia, como se realmente meu coração tivesse sido sensibilizado por lembranças alegres, né, perdidas na poeira do tempo. Talvez, eu acredito que essa saudade seja por saber lá no meu íntimo mesmo que eu vivi outras experiências em outros lugares mais felizes e que por alguma razão eu não consegui me comprometer verdadeiramente com o bem para permanecer nesses lugares. E eu fiquei remoendo esse sentimento por alguns dias, né, sem ter a noção realmente daquilo que me incomodava tanto, né? Se era lembrança de uma felicidade que eu não conseguia sentir, se era a certeza de que eu não a merecia ainda, né, pelos equívocos que com certeza eu cometi, ou ainda pela sensação de saber ali no imo da minha consciência o motivo pelo qual eu não consegui me comprometer em fazer o bem, ou seja, eu me deixei dominar pelo orgulho e pelo egoísmo, né? Nós todos, cada criatura, né, sem exceção, nós fomos criados pelo Pai simples e ignorantes, né? Para através da nossa luta, do nosso esforço, nós a luta contra as nossas imperfeições, não é mesmo? Contra as nossas más inclinações, para que nós possamos atingir a verdadeira felicidade. Como o Pai é perfeito, né? Ele estabeleceu leis perfeitas, né, para a nossa evolução. E todas as vezes que nós atentamos contra as leis de Deus, seja por rebeldia, seja por ignorância, por indisciplina, nós somos constrangidos à nossa própria corrigenda. E quando eu penso nisso, fica mais fácil, a partir dessa reflexão, perceber que aquela sensação meio de nostalgia, de tristeza, né, era porque, de fato, provavelmente, né, nós aqui na Terra, né, nós vivemos em um mundo que estava alcançando um patamar de habitantes mais equilibrados e comprometidos com o bem, com as leis divinas, né, um mundo de maior evolução que o nosso, e nós não fomos capazes de nos sustentar vibratoriamente, né, para permanecer nele. Eu tenho essa sensação, né, de que eu não fui capaz, pelos meus erros, pelos meus equívocos. Mas a misericórdia divina é tão maravilhosa, né? Porque onde atua a sua justiça, a sua misericórdia também atua. É, o Pai nos dá outra oportunidade de recomeçar, né? Em um mundo em que a gente se encaixe vibratoriamente, né? Então, talvez
esta ocorre essa transmigração planetária, né? Em que a gente sai de um mundo que esteja entrando numa vibração melhor e a gente não se adapta, né? E vai para um mundo numa categoria um pouquinho inferior. Mas as leis de Deus são perfeitas e são justas, né? É só a gente lembrar que Jesus, quando passou aqui, como está registrado lá em Mateus 5,17, ele nos disse, né? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Mas onde estão escritas as leis de Deus? Porque as leis dos homens, claro que nós temos que seguir as leis dos homens, né? Porque senão a gente acaba aí se metendo em confusão, e é preciso realmente, né, que a sociedade viva ali sob leis justas, né, embora na maioria, em algumas vezes elas não são justas, e embora a sua aplicação às vezes seja, né, conforme é, a cara do cliente, né, vamos dizer assim. E a gente tem visto muito isso, né? Mas as leis de Deus, que são as leis para a nossa evolução moral, espiritual, intelectual, elas estão escritas em algum lugar. Aonde? Vamos nos recordar aqui, né, de Moisés. Moisés registrou ali os pilares da verdade, né, que são invariáveis, né? Os princípios morais universais através dos 10 mandamentos, né, como está lá em Êxodo 20. Jesus, o espírito mais perfeito que Deus ofereceu a nós para ser o nosso guia e modelo a seguir, ele viveu e nos ensinou a mais pura lei do Senhor, o amor. Allan Kardec trouxe a codificação espírita, né, o consolador prometido por Jesus, que desenvolve, completa, explica, esclarece o que foi dito por ele mesmo, de forma alegórica, para que o homem, porque o homem não conseguia ainda compreender, né, de forma clara e precisa, tanto que ele precisou se utilizar de parábolas, né? Mas é imprescindível para nós evoluirmos e sermos felizes, estudar e compreender as leis de Deus. Por isso, gente, mãos à obra, não é mesmo? Vamos estudar a Bíblia, vamos estudar a codificação espírita e todos os livros que nos esclarecem quanto à lei de amor do Pai. Né? E, claro, respondendo a minha própria pergunta, né? O livro dos Espíritos nos diz que a lei de Deus está inscrita em nossa consciência, né? Por isso é que quando a gente comete um engano, fica aquela vozinha ali, né? Que a gente fica escutando, opa, isso aí não está certo. E a gente tem que proceder ali a nossa própria corrigenda, né? Emmanuel, no livro Justiça Divina, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, ele tem um texto que ele faz umas reflexões bem importantes, né? Tem um capítulo cujo título é Diante da Lei. Emmanuel vai falar assim, olha, que chegamos no dia claro da razão, simples e ignorantes diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Todos temos, assim, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça que define em toda parte a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem,
é a ação espiritual que depende de nós. Esclarecedor esse texto de Emmanuel, né? Curto e esclarecedor. Porque a lei de Deus, gente, ela é eterna, imutável, é a única necessária à nossa felicidade, que nos indica o que nós devemos fazer ou não fazer. Nós só somos infelizes quando nós nos afastamos da lei de Deus. Não há meio de ser feliz nos afastando da lei de amor do Pai. É a lei de Deus que nós devemos seguir com o esforço de deixar que ela aflore em nós a partir da nossa consciência, para que nós caminhemos no caminho reto, para que nós compreendamos a necessidade de fazer o bem e de nos aprimorar. No livro A Verdade Responde, André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, faz ali uma metáfrase, né, dos 10 mandamentos. Né? Ele faz ali como se fosse ali uma explicação, né? Muito interessante. Chama esse texto, e eu quero deixar, encerrando a nossa reflexão, esse texto, né? Esse texto tem o título Decálogo para nós. E ele vai dizer assim: 1. Guardaremos nossa consciência fiel a Deus acima de tudo. 2. Tomaremos Jesus por mestre constante, seguindo-lhe os passos. 3. Não permutaremos valores eternos por futilidades do caminho. 4. Honraremos nossos antepassados com o desempenho de nossas obrigações, a fim de que o Senhor nos abençoe. 5. Respeitaremos no corpo o vaso sagrado em que se expressará a vontade divina. 6. Não esperaremos pelos outros na execução das boas obras. 7. Não mataremos senão o mal que ainda se enraiza dentro de nós. 8. Distribuiremos a verdade com amor, de modo a não ferir. 9. Não cobiçaremos do próximo, senão a santidade e o caráter cristão. E 10. Procuraremos o bem através de todas as pessoas e circunstâncias de pensamento voltado para Jesus, hoje e sempre. É isso aí, pessoal. As leis de amor do Pai estão escritas na nossa própria consciência. Cabe, como Emmanuel nos diz, a cada um de nós escolher onde quer caminhar, na luz ou na sombra, no mal ou no bem. Depende de nós. E nós colheremos desta escolha dor ou alegria. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Tchau!